Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Mais um domingo que nós nos encontramos aqui na Escola Bíblica Dominical. Estamos nesta feita, já na quinta lição da nossa Escola Bíblica. Nós estamos aqui transmitindo esta aula, estamos aqui presentes também com os irmãos na Assembleia de Deus em Piripiri, em São Comadésima. E aí nós transmitimos a Escola Bíblica Dominical e estamos aqui com os irmãos estudando as lições da CPAD. Essa lição que nesse trimestre, o último trimestre de 2019, traz como tema o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1 e 2 Samuel. Como é que um livro tão antigo, do Antigo Testamento, pode servir como instrução para a Igreja de Cristo do século 21 e 2019? É útil esse conhecimento? Nós estamos aprendendo a partir desse livro, a partir do estudo sistemático na Escola Bíblica Dominical, que é importante nós conhecermos esse tema e que tem sim uma relação positiva entre o que foi escrito e o que nós estamos estudando hoje. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4, ele diz que tudo quanto foi escrito para o vosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então o que Paulo estava enfatizando e dizendo é importante que nós entendamos toda a Escritura, porque toda a Escritura divinamente inspirada, ela é útil para o ensino, para a exortação, para o tratamento nosso. Então nós aprendemos inclusive com os erros destes grandes homens de Deus. A lição de hoje nós vamos abordar a instituição da monarquia em Israel. Note, e aí eu quero iniciar a aula já dizendo uma coisa: a monarquia em Israel, a instituição da monarquia em Israel já era um projeto de Deus. Lá em Deuteronômio, Deus já deixava claro que em um belo momento, em um dia oportuno, o povo seria liderado por um rei. E qual é o problema, irmão, então? Se Deus já queria, só que quando nós nos apressamos em tomar decisões, em querer imitar aqueles que estão à nossa volta, as consequências são graves. De modo que era desejo de Deus a monarquia, mas não era o tempo de Deus. Você consegue fazer essa distinção daquilo que Deus deseja para a tua vida, mas ainda não é o tempo? Eu sei que Deus vai me dar algo, mas não é o momento ainda. Eu saber respeitar o tempo de Deus, porque Deus tem seu tempo, tem seu modo e tem a forma certa de agir, e Ele age como um bom pai. É importante e imprescindível dizer que aqui nós temos pais, nós estamos falando para pessoas que já são pais. E quem tem filho, e especialmente quando você olha um Asaf daquele que gosta de uma bateria, se eu deixar ele vai passar o evento todinho ali, não é isso? Por quê? Ele não tem discernimento daquilo que é tempo. Ele quer fazer, ele pode até fazer. Um belo dia talvez seja um baterista, mas não é o tempo. Então o pai pega o Asaf e diz: não, agora não, filho. Vai chegar o tempo, tenha paciência. Agora ele chora, ele esperneia, porque ele quer o tempo dele. Aí a gente diz: mas eu não sou mais criança. Será que não? Será que tem hora que a gente não se comporta como criança diante de Deus? Não é fato? Nós vamos aprender uma boa lição. Eu só estou te dando algumas informações já. Na aula de hoje eu tenho algo de Deus para trazer para as nossas vidas, amém? Então vamos começar dizendo o seguinte, vamos dizer juntos, alegres como nós somos. 1, 2, 3. Se você não tem lição, você pode acompanhar aqui. Se você tem lição, se aproxime de alguém que não tem, para que juntos a gente possa desfrutar desse aprendizado juntos. Vamos lá? 1, 2, 3. A instituição da monarquia em Israel. Texto áureo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como em todas as nações. 1 Samuel 8, 4, 5. Só nesse texto nós já entendemos outra coisa. Deixa eu lhe dar outra frase especial para você. A monarquia de Israel, o desejo apressado do povo, foi gestado dentro da casa do Senhor.
que é que o texto diz? Os anciãos se reúnem, olha para Samuel e diz: Samuel, tu está velho, tu vai morrer, cara, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. O povo olha e percebe, dentro da casa de Samuel, quando o povo olhou os filhos de Samuel, olhou aquilo que seria sucessão para a liderança de Israel, e aí nasce. Aí eu já tenho que dar uma outra informação. Você não pode perder o culto da família. Vai ser daqui a 15 dias que eu vou falar sobre legado. Nós vamos aprender exatamente que legado nós temos deixado. E uma das análises que nós vamos fazer é sobre a vida de Samuel. Que legado ele deixou? Nós somos devedores. Então, grande parte da nossa responsabilidade, sabe qual é? É deixar frutos positivos para novas gerações. Amém? Então já digo que você não pode perder o culto da família. Verdade prática. Antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus, para que não venha a sofrer dolorosas consequências. Parece que o negócio é sério, meus irmãos. Vamos lá juntos fazer uma leitura alternada e participativa. Hoje eu vou tocar na sua ferida, viu? Tá bom? Então vamos lá. 1 Samuel 8, a partir do versículo 4, eu vou ler e os irmãos leem o seguinte. Olha o que diz o texto. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhes: eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Continue-os, pois, agora sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Grave isso aí. Olha o exemplo que eles se basearam. Versículo 6. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel, aí qual é a orientação? O que é que a gente faz quando a gente é criticado? Ou como é que a gente faz quando a gente é magoado? Quando alguém diz alguma coisa que a gente não gosta. Aí Samuel orou ao Senhor. Versículo 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do teu povo, em tudo que não te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não venha sobre ele. Aviso de introdução, eu quero registrar para os irmãos o seguinte: a monarquia de Israel aconteceu antes do tempo previsto por Deus, mas ainda assim Deus estava no controle de todas as coisas. Porque, irmãos, por mais que às vezes nós olhemos as situações à nossa volta e pensemos: onde está Deus? Você já se fez essa pergunta? Onde está Deus? Recentemente eu tive a experiência, um amigo meu me mandou um áudio, olhando o cenário político, olhando o cenário espiritual, a coisa, como está a coisa às vezes dentro da igreja, o povo sem o temor de Deus, líderes vivendo à sua maneira, sem nenhuma responsabilidade com o reino de Deus, como se Deus não fosse um Deus santo, as pessoas vivendo as suas vidas como as épocas de Noé, casando e dando-se em casamento como se não existisse uma prestação de conta espiritual, a igreja às vezes apática, sem saber que está numa guerra espiritual com o mundo das trevas. Caso você não saiba, eu estou lhe avisando hoje, nós estamos em guerra, nós somos soldados arregimentados para o exército de Cristo, há uma luta espiritual invisível, a igreja é uma entidade espiritual que combate as trevas aqui, e é por causa da igreja ainda estar aqui que o mundo não está de mal a pior, porque nós somos o sal, a luz deste mundo como igreja de Cristo. Fato. Nós nos perguntamos às vezes: onde está Deus? E aí eu tive que responder esse meu amigo, e eu disse: está no mesmo lugar, sentado no trono. E aí eu usei para ele o que está escrito em Isaías capítulo 6, versículo 1, quando o próprio Isaías registra: no ano em que morreu o rei Urias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Qual era o contexto da fala de Isaías? O seu primo Urias tinha morrido, o reino da terra, o trono da terra estava vago, não tinha ninguém assentado. Mas quando ele olhou para o trono terrestre e viu agora aquele trono vazio, ele eleva seus olhos para cima e contempla que
Deus, o Rei Eterno, estava sentado no trono. E é assim que Deus está. A história não está e não é escape das mãos do nosso Deus. Ele ainda é soberano e continua soberano. E um dia há de julgar vivos e mortos e acertar cada um de nós a nossa vida com Ele. E a monarquia acabou sendo um desejo de Israel. Era um desejo nacional. Por que era um desejo nacional? Note que foi os anciãos. Agora aqui representava toda a liderança de Israel. O povo de Israel, os líderes, aqueles mais experientes. Não foi uma ideia de um menino, não foi ideia da juventude progressista de Israel. Não, os senhores, os velhos de Israel, os homens experientes de Israel disseram: vamos arramar, vamos nos reunir e conversar com Samuel, porque nós precisamos resolver essa situação. Todo mundo levava as suas causas para Samuel julgar. Ele era um juiz a nível ali nacional. Era ele que lá tratava a parte de justiça daquela época. De modo que agora nós somos tentados e iremos estudar, para lhe dar um norte na aula de hoje, como se deu, por que uma monarquia, como se foi a escolha de Saul e o que o rei do povo escolheu. Então a gente faz essa conclusão analisando tudo que nós vimos até agora. Amém? Muito bem. Por que a monarquia? É importante que a gente diga a vontade de Deus, no tempo oportuno, que Israel tivesse o rei. Estava nos planos de Deus. Deuteronômio registra isso, que chegaria um momento em que Deus colocaria um rei, mas um rei segundo o seu coração. E eu já vou lhe explicar por que foi Saul o primeiro rei e não Davi. E você vai perceber que em todos os momentos do livro de Samuel há um contraste entre quem era Saul, um rei que liderava de modo independente de Deus, e Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então é importante que a gente tenha essa distinção. E aí o que acontece? Aquele povo, o pior de tudo é que o modelo que eles tomaram como base era um modelo pagão. Era o mundo influenciando o povo de Deus. Era o mundo trazendo as características do povo de Deus. E agora eles foram precipitados, porque até então toda a liderança de Israel era uma liderança divina representada em Samuel. Mas aí eles se precipitaram e pediram um rei, pediram alguém para liderar. E aí o comentador registra aqui, eu achei interessante, que é um perigo quando o povo de Deus deixa a sua verdadeira vocação para seguir exemplos da cultura, para seguir exemplo dos povos que estão lá fora. Eu, por muito tempo, fui influenciado por um pregador, inclusive muito querido, falecido já, ele chamava de Miles Monroe. E ele trata a vinda de Cristo como uma colonização. Um processo de colonização é um processo de mudança de cultura. Por exemplo, o Brasil foi encontrado, ou seja, foi registrado na história, já existia, tinha pessoas morando aqui, era uma terra ocupada. O fato é que os portugueses chegaram, e chegando, trouxeram a sua cultura para nós, de modo que o modo como nós nos vestimos, em boa parte, o modo como nós falamos, o modo como nós lidamos com a nossa estrutura de liderança é uma influência portuguesa, porque nós fomos colonizados por ele. Então aquele que coloniza traz a sua cultura e implementa. É incrível você ir em formaturas e você ver aquele que está ministrando a formatura, o reitor, o líder daquela faculdade, todo vestido de uma beca extremamente calorenta, né? Porque aquilo tudo faz muito sentido. Aonde? Em Portugal, que é gelado, frio, muito frio. Então faz muito sentido eu vestir toda aquela beca. Só que como nós fomos colonizados, a cultura ficou. Então você vai ver o cara se vestindo, botando uma toga, uma coisa toda coberta. Hoje os panos são mais finos, mas teve uma época que era você suava debaixo daquela beca, porque se importava uma cultura. Quando Jesus veio, ele veio exatamente fazer isso, trazer uma contracultura, recolonizar a terra. O povo de Israel tinha também esse princípio, mostrar a crença em um único Deus, era mudar as perspectivas de um povo caído e rebelde. Quando nós deixamos a nossa verdadeira vocação para ir atrás da cultura, em vez de sermos colonizados pelos céus, com os pensamentos do céu, a forma de agir dos céus, o modo das escrituras,
nós incorremos e estamos agindo contra aquilo que nós fomos designados para ser. O comentador faz um alerta: há um perigo quando a igreja perde a sua essência de controle, direcionamento de Deus e acaba sendo influenciada pela cultura de modo geral. Então, a vocação da igreja, o comentador é enfático, é uma vocação espiritual. É uma vocação espiritual. Nós fomos chamados para resistir o mundo das trevas. É disso que Jesus fala quando ele chama ali e orienta Pedro, ali no capítulo 16 de Mateus. Ele diz: olha, sobre esta declaração, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, a noiva de Cristo, ela tem esse papel, essa vocação espiritual. E é disso que Jesus fala quando ele fala lá em João 8,36, dizendo as seguintes palavras: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Nós não pertencemos aqui. Aqui nós somos peregrinos. Nós não podemos perder a nossa vocação. Mas aí eu preciso dar também uma outra ênfase. E o comentador coloca o fracasso dos filhos de Samuel. E aqui nesse pequeno texto que o comentador coloca, ele vai deixar claro que Samuel era um homem de Deus, crente, caminhava com Deus. O povo não tinha o que dizer de Samuel, crente mesmo. Só que é possível, perfeitamente possível, você mesmo sendo crente, ter filhos desse crente. Porque filho de peixe, peixinho é. Filho de crente, não é crentinho não. Aí é onde entra o grande papel do sacerdote do lar, o pai e a mãe. Nós temos o dever de apresentar Deus aos nossos filhos. É como nós tememos a Deus, é o modo como nós lidamos com o relacionamento com Deus que influencia os nossos filhos. E sabe o que acontece às vezes com a gente? Os nossos filhos nos pegam falando mal da liderança, da igreja, das coisas que acontecem lá. E aí depois nós pegamos e convidamos: vamos para a igreja? Aí o adolescente, o jovem diz: não tem lógica, não faz. Lá não é que tá, as coisas não estão erradas, lá por que eu vou? Então nós temos que ter, inclusive, ser sábios nesse aspecto. Eu não estou aqui querendo dizer que a igreja, instituição, não tenha os seus erros e as suas falhas. Eu estou querendo dizer que muitas vezes o nosso discurso é um discurso não conciliador, no sentido de dizer: olha, tem as suas dificuldades, mas nós estamos juntos, estamos lutando para mudar, para melhorar, orientando, fazendo parte desse trabalho. Porque ali a vida é a noiva de Cristo. Tem os erros denominacionais, talvez as falhas institucionais, mas o organismo vivo está ali. Eu costumo sempre comparar com a arca. Na arca tinha tudo que não prestava: animal gritando, animal defecando à vontade, era uma luta, resto de alimento apodrecido. Mas lá fora, morte. Dentro da arca, vida. Mesmo com as suas dificuldades, ali era onde havia vida. Ali era onde era o projeto de Deus para tratamento, santificação e orientação do seu povo. Então a igreja, ela vai ter seus deslizes e seus erros, mas ainda assim é instrumento de Deus para nos orientar, nos corrigir, é uma entidade espiritual, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado ao falar da noiva do homem, que ele é ciumento, mesmo às vezes tendo as suas dificuldades, é a noiva de Jesus. E aqui quero dizer isso, que Samuel não teve resposta para dizer para aquele povo, a não ser concordar. Isso é fato. Os filhos estavam andando fora dos seus caminhos. Os filhos andavam de modo errado. Apesar de Samuel ter visto isso dentro da casa de Eli, ainda assim foi uma coisa que acabou acontecendo com ele também. Porque, irmãos, nós que já somos pais, temos filhos, aqueles ainda que ainda estão em construção de filhos, como é o caso do irmão Danilo, estou lutando aí, vai sair, né? O irmão Danilo é muito jovem, pode esperar mais um tempo. Mas o fato que eu quero dizer é que nós pensamos muito acerca disso. Eu tenho hora que eu me paro e penso: meu Deus, eu quero que meus filhos sirvam ao teu nome, te amem,
sirvam de modo sincero. E eu imagino Samuel aqui entristecido, porque agora Israel mudaria de governo, de regime administrativo, porque de algum modo os seus filhos não tinham condição de conduzir e suceder. É nesse ponto que nós, pais, não podemos ser omissos na orientação e na correção dos nossos filhos. Saber o momento que os filhos precisam de um pai e a hora que os filhos precisam de um amigo. Nós não podemos confundir as coisas. Vai ter um momento que a criança vai precisar de um pai, de uma mãe, corrigindo, orientando. Tem hora que ela vai precisar de um amigo, aconselhando e ajudando a caminhar. Mas como teve realmente um salto, né, dos capítulos aí, eu fiquei confusa realmente, porque aí já era Samuel que estava velho. Não, aí não estava naquela parte que era Eli. E aí a gente viu que ele foi omisso, né? Sim, sim. Ele foi omisso com os filhos dele. E aí os filhos dele tiveram muitos erros e fizeram todas aquelas coisas. E aí eu fiquei me questionando se Samuel teve algum erro que influenciasse, ou se realmente foi algo que ele acabou que trouxe lá de Eli, esse mesmo exemplo. Assim, a Bíblia ela não traz uma resposta clara para isso. No caso de Eli, fica notório o registro dizendo assim: os meninos pecavam e Eli não fazia nada. E você vê Samuel todo o tempo exortando o povo, conduzindo. É fato, irmão. Cabeça dos outros é terra que ninguém anda. Por mais você vai encontrar numa mesma família dois filhos, um muito sincero, crente, responsável, e o outro que desvirtua, que vai para o outro rumo. Mas o nosso dever é orar e crer e ensinar a verdade. Porque mesmo, às vezes, talvez um filho desviando, uns filhos às vezes errando, andando por caminhos tortuosos, a semente do Evangelho ela é plantada. E ela frutifica. Às vezes passa tempos e tempos, e o filho cai no arrependimento, volta e acerta a sua vida com Deus. Mas o fato é que nós não podemos prever, como o apóstolo Paulo diz sobre discipulado. Tem dois, não cesse de proteger os dois. Você não sabe qual vai prosperar. Então o desejo, a nossa orientação é que nós instruamos nossos filhos de modo bíblico, sincero, pelo exemplo. Porque a fala, ela convence, mas o exemplo arrasta, mostra, né? Constrange. Não é faça o que eu digo, é faça o que eu estou fazendo, caminhe comigo, meu filho. Samuel, um homem extremamente íntegro, deixou um legado absurdo para Israel. Ele criou a escola de profetas, ele criou instrução, cursos ali em Israel, revolucionou, foi um dos maiores líderes do Antigo Testamento. Um cara fantástico, mas ainda assim, de algum modo, seus filhos não seguiram seus pais. O comentador faz uma colocação interessante que às vezes incomoda muita gente, que é a sucessão pastoral. É fato que não é novidade para ninguém, que me parece, a impressão que a gente tem é que a igreja do Senhor virou uma grande hierarquia ou uma grande hereditariedade, né? Passando de pai para filho. O comentador faz uma colocação que é oportuna. Ele diz: olha, biblicamente não há um problema nisso. A Bíblia não condena isso, desde que o filho tenha condições espirituais, seja um vocacionado, não seja simplesmente alguém que foi imposto pelo pai, mas alguém vocacionado, que ama o reino de Deus e que a igreja aprova. Esse é o ponto crucial. Eu conversava com um amigo muito querido sobre sucessão ministerial, e tomando como exemplo o pastor Elienay Cabral, que é um dos escritores da CPAD. Ele, filho de pastor, fugia por todos os meios de ser pastor, até que um dia ele recebeu uma chamada de Deus: Elienay, não se esconda, venha, atenda a tua chamada, porque ele não queria de modo nenhum pastorear. Mas o fato é, o filho de pastor, em tese, hipoteticamente, seria a melhor pessoa para suceder o pai. Por quê, irmão? É uma pessoa que caminhou com o pai durante muito tempo e adquiriu experiência vendo casos, como o pai tratava alguns casos. Então tem ali, é totalmente diferente de alguém que nunca pastoreou e assumiu o trabalho. Ele tem um legado de experiência trazido.
quando este é sincero, quando este é vocacionado e quando este tem uma boa aceitação do rebanho, é uma boa pessoa para suceder o pai. Caso contrário, é uma imposição tola que trará consequências terríveis a curto, médio e longo prazo. Nós temos casos de sucessões muito bem feitas, onde a igreja ganhou muito com um filho sucedendo o pai, mas também nós temos casos de prejuízos terríveis. Então nós não podemos fechar os olhos para estas situações. A questão aqui não é uma questão de sucessão do pai para o filho, mas se o filho é um vocacionado por Deus, chamado, convicto da sua chamada espiritual, Deus o chamou e o arregimentou para o seu rebanho, para pastorear, e há uma aprovação sistemática da igreja. Porque não é do pastor a obra é do Senhor, e é o Senhor que dá pastores à sua igreja. É Deus, assim que o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11: e deu Deus uns para pastores, outros para os apóstolos, doutores e mestres, visando a edificação do corpo de Deus. Então o alvo não é o indivíduo, é a edificação do reino de Deus, e é o Senhor que dá pastores ao seu rebanho. Amém? Rejeitando os planos de Deus. Rapaz, aqui Samuel fica chocado. Você já foi rejeitado? Você já foi rejeitado? O Danilo me lembrou. Não, eu estou falando de namorado não, meu Deus. Brincando, meu Danilo, eu dou liberdade para ele. A gente já foi, né? A gente lembra primeiro desses casos, né, Danilo? Pô, terrível. Mas assim, você já foi considerado o número 2? Você já jogou em algum time que todo mundo foi escolhido e você ficou lá? Foi o único que não foi chamado para bater a bolazinha? Era o que ninguém queria no time. Dói, não dói? Rapaz, é chamar todo mundo. Grupo de escola, não tem aqueles grupos? Não, eu quero com fulano. Aí puxa o fulano. Aí você fica dizendo: deixa eu faço sozinho. Ainda diz assim para poder justificar, acho bom mesmo é sozinho. Olha, deixa eu dar aqui um testemunho. Quando eu cheguei na universidade em 2005, eu cheguei muito bravo, né? 18 anos, novinho, chegando na universidade, não conheci ninguém. Aí fui para a sala Química Geral 1, o professor José Boitanero. E aí foi dividido em um grupo lá. E aí todo mundo pegou e eu sobrei. E aí quando sobra, não tem aquela coisa do... você sobrou, né? Você também me junto. E aí, rapaz, eu disse: é Deus. Envergonhar esse povo. Ninguém conhecia, né? Foram para afinidade, deu muito fechado, muito quieto, muito quietinho. Eu saí daqui parecendo um bicho do mato. Quem me conheceu antigamente eu era muito introspectivo, muito tímido. Não, antissocial não. Eu era reservado, então eu ficava muito cauteloso, né? E aí, tá bom. Aí eu fiz um trabalho usando moto lá em cima. Aí no outro todo mundo querendo. Ele: não, agora também não. Agora quem escolhe sou eu, né, pai? Agora todo mundo quer, não, também não é assim não. Mas assim, o fato é, ser rejeitado, ser deixado de lado, ser preterido, né, dói às vezes, né? Você fica ali triste. Eu imagino a dor de Samuel, porque era o grande líder da nação, um homem chamado por Deus, todo mundo vinha a ele para julgar, e de repente chega um grupo de irmãos, senta com ele e diz: Senhor Samuel, é o seguinte, você está velho e nós queremos um rei, nós queremos ser igual a nós. Samuel deve ter se sentido muito ferido naquele processo. E aí a instrução que eu já dei: às vezes, irmãos, dentro da igreja nós vamos ser feridos, porque a igreja é local de edificação, mas também fé, é uma família. Eu poderia perguntar para você: talvez boa parte dos seus maiores dissabores da vida foi no trabalho ou na família, ou não? Conflitos assim, pá, nunca imaginei que ia ter essa briga tão grande dentro da família, ou não? Às vezes é, não é? Os dissabores às vezes é dentro da família, mas também é um local de grandes alegrias. Se eu perguntasse onde foram suas maiores alegrias, é com quem você compartilhou esses grandes momentos de felicidade? Com a família, porque é por ela que nós saímos de casa e é por ela que nós retornamos também. Por mais que tenhamos amigos queridos chegados, e às vezes temos até dificuldades com a família, fazendo um Natal, um Ano Novo, com quem é que a gente reúne? Com os abençoados, que às vezes testam a nossa paciência. Mas é lá também que nós somos confrontados, ensinados, assim é a igreja.
Então vai ter momentos que você vai ser desafiado aqui. Você vai dar vontade de trocar e dizer, eu vou passar em outro lugar para mim. Aí vai chegar lá no outro lugar e sabe qual é o problema? Vai ter alguém também para pisar no teu pé lá, porque a questão não é o pisada no teu pé. A questão é o tratamento que Deus está dando para que você não ofenda quando o outro pisar. Aí vai chegar um momento que o cara pisa e diz, você nem percebido, o calo já está tão grande que nem dói mais. Já estou seguindo para Jesus, eu nem olho mais para essas coisas. O fato é que nós somos machucados dentro desses ambientes. E Samuel foi também. Irmão Raimundo, cabeça fria. Eu não digo nada para saber do pé de mim. Eu conheço muito bem a trajetória dele, né? a trajetória dele. Ele tem os coros brancos. Conhece muito bem a mim, que eu fiquei mais fora, dei medo de lá fora. Eu acho que nenhum irmão se congregou em tanta igreja igual eu. Não porque eu sou crente macaco, fulano de lá, é porque eu trabalhava numa empresa, viajava muito. Eu trabalhava bem aqui em Fortaleza, o cara dizia, você vai para São Luís do Maranhão. Eu dizia. Você fazia a mala e ia embora, largava a mulher para trás. Depois era aqui. Estava no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o cara dizia, você vai para Tucuí do Pará. Olha só, você sai de 0 grau de temperatura para juntar 40 graus. E largando a mulher para trás. Aí não tem cabelo que aguente, né? Faz sentido. Aí você vive nessa vida. Tá entendendo? Se eu for contar o carroceiro, até o burro chora. Mas até o presente momento eu consegui o resistir. Eu estou igual mandacaru. Se chover eu dou o fruto, se não chover eu vou dar o fruto do mesmo jeito. Eu sei a dor que eu faço e ele aqui conhece. Agora, é coisa triste, irmão. É você preparar uma mesa, chamar fulano e deixar ele de fora. Então a rejeição, hoje é considerado discriminação, né? A Bíblia não chama de discriminação, chama de excepção. Eu já passei por isso muitas vezes, dentro da casa, dentro da igreja, no time de futebol, pelo mundo lá fora, certo? Mas também nunca matei ninguém, e nem tenho vontade de matar, e nem morri também. Graças a Deus. Eu vou ter que trabalhando, tem hora que deu a perna, eu paro, me sento, depois eu continuo a viagem. É verdade, amém. É assim que a gente ficou doido. E agora Samuel toma a maior atitude. Ele poderia ter usado da sua autoridade. Ele diz, como é, rapaz? Como é que você vem aqui em Ramá me desafiar, dizer que quer um rei? Vocês estão de brincadeira comigo? Vou pedir para Jesus matar vocês tudinho. Podia ter feito isso, mas doeu o coração. E ele se entristeceu porque a resposta está na Bíblia. A Bíblia diz que assim, nós queremos um rei para que nos julgue. E o que era que Samuel fazia? Era ele que julgava o povo. Ou de algum modo, os anciãos estavam dizendo assim, o teu juízo, a tua liderança sobre nós queremos um rei. Está ruim, está fraco. E agora Samuel, em vez de se lastimar ou de esbravejar, ele corre para os pés do Senhor e ora. Ele diz, Senhor, o teu povo me rejeita. Eu não posso fazer nada. O teu povo. Aí Deus olha para Samuel e diz, não, Senhor. O povo não está te rejeitando. Ele está rejeitando a mim. Eu tomo as coisas. É comigo. Agora o povo não está pecando contra você. Em primeira instância, eles estão ofendendo a mim. Mas dá o que ele quer. Aí eu tenho que abrir um parênteses e dar uma nota importante. O problema às vezes não é o não de Deus, é o sim. Você já teve um menino birrento perto de você? Ei pai, ei pai, ei pai, ei pai, ei pai, ei pai. Tá bom, rapaz, vai. Faz. Mas também depois não vem chorando para mim não. Dá 5 minutos. Eu não disse. Vai de novo. Assim Deus fez com o povo de Israel. Queremos um rei. Deus disse, Samuel, faz o que eles querem. Eles não querem um rei. Dá o que esse povo quer. Eles não querem ser igual aos outros. Não querem andar desviado de mim. Pois vai, faz. Porque Deus, irmãos, nos chama como igreja individualmente para servi-lo, amá-lo, estar com ele, caminhar com ele. Mas eu não posso me obrigar. Eu posso exortar você, confrontar você, meter o dedo na sua ferida à luz das Escrituras. Se você vai escutar ou não,
É você e Deus. Porque também tem um detalhe. Você não vai me arrastar junto com você para prestar conta diante de Deus, não. Vocês vão ali comigo? Deus me chamou para a sala dele aqui. Vamos lá, e tu me defende, diz que é porque eu não podia, eu trabalhar demais, eu estava muito ocupado. Não, é você e Deus. Ele diz, não, vá lá e fale com o homem, apresente suas justificativas para ele. Porque cada um de nós, como diz Hebreus 4,13, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele por quem haveremos de prestar conta. Irmãos, aqui diante de vocês eu estou vestido. Diante de Deus, o raio-x de Deus vê a minha alma, vê as palavras que eu digo, vê as minhas atitudes, vê as minhas desculpas esfarrapadas, às vezes para não orar, para não ler Bíblia, e às vezes tirando tempo em rede social. Deus vê o meu tempo, que às vezes eu não priorizo estar na sua casa para fazer às vezes coisas banais. O fato é, nós somos seres que escolhemos o tempo todo. Todos os momentos, todos os minutos nós estamos escolhendo. Eu escolho servir ou escolho não servir. Eu escolho ler ou escolho ir para o Instagram. Eu escolho orar ou escolho fazer uma outra coisa, adiantar uma outra coisa. Eu escolho ir para a casa do Senhor ou ficar em casa assistindo uma série, uma novela, um filme. Todo tempo eu estou escolhendo. E cada uma das minhas escolhas me aproximam ou me distanciam mais de Deus. Atrai ou não a bênção de Deus sobre a minha vida. Porque, irmãos, a gente tem que parar de ser um pouquinho cara de pau e parar de chegar diante de Deus para pedir as coisas, sendo que às vezes a gente só procura Ele para pedir. Vamos ser sinceros, você tem algum amigo pidão? Tem. Que você sabe que quando ele ligar para você ou mandar uma mensagem, você não precisa nem ler, é para pegar alguma coisa ou para você fazer alguma coisa por ele? Tem? Tem? Aí eu lhe pergunto, você gosta? Aí eu te pergunto, Deus gosta? Eu imagino Deus dizendo, lá vem o orador pidão. Não pisa na minha casa, não tinha tempo para orar, não quer falar comigo quando as coisas estão boas. Aí o negócio apertou, a doença chegou, tá ruim financeiramente, agora no meu pé. Ah, dá licença, né? Só que ainda assim, o Deus que nós servimos é um Deus acolhedor. Vem. Vem. Eu sei que você vive me trocando, eu sei que você vive me traindo, eu sei que você vive... Você já leu o livro de Oséias? Já? Deus esbofeteia a cara de Israel com o livro de Oséias. Ele diz, Israel, pega uma prostituta. Eu vou mostrar que o povo de Israel é essa prostituta, vem aí, e tu vai me representar. Oséias pegou a mulher na casa de prostituição, levou para casa, deu tudo, vestiu, fez escova, deixou mais no salão, só volta quando você estiver bonita, deixou top, deu dinheiro, tal, deixou cartão de crédito no conto. O que é que ela fez? Foi atrás de outros homens. De modo que agora Oséias é despertado a fazer o seguinte: vai lá, Oséias, paga os outros homens para cuidar bem dela. Oséias disse, olha, não bate nela não. Eu estou te pagando, não bate não trata ela bem. Aí Oséias dá a lição e diz assim é o povo de Israel. Eu estou dando, cuidando, alimentando, guardando, cuidando. Toda hora eles estão procurando. Aí você agora está pensando assim, o povo é sem vergonha. Porque a gente adora julgar o outro, né? Agora eu quero lhe dizer que se você fizer uma listazinha na sua vida, você vai dizer assim, eita, eu sou sem vergonha. Eita, como eu preciso tratar com Deus com seriedade. Pesado, né? Eita, eu disse que ia bater, estou batendo. Mas não é só em vocês não, é em mim também. Então agora, Deus atende o pedido de Samuel. Meus ajudantes aí, me avisando na hora, foi beleza, né? Deus, eu vou ser mais rápido aqui no processo, já falei muita coisa. O fato é que Deus escolhe Saul. Você sabe o que era que Saul estava fazendo quando Samuel o encontrou? Você sabe? Buscando? Eu poderia dizer categoricamente que Saul era um pastor de jumentos. Sim ou não? Estava buscando as jumentas do seu pai, 15. E aí Samuel encontrou, aí deu que ser esse aí. Para jumentos, eu dou um pastor de jumentos. Não é isso que eles querem? E aí, pam, bota Saul. Deus deu Saul. Porque Deus dá líderes aos seus povos. Os bons e os instrumentos de correção. Porque às vezes
Aí é onde eu digo, Deus é soberano na história. Tem um texto bíblico que diz assim, Deus se utiliza do seu servo Ciro. Quem era Ciro? Um rei persa. Assírio ou persa? Agora não é que eu vou falar. Assírio ou persa? Salvo engano. Mas era um rei pagão que foi instrumento de juízo de Deus para corrigir Israel. Às vezes Deus dá maus líderes ao povo para correção, instrução e dizer, olha, tá vendo? Era melhor comigo. De modo que Saul era um homem que levava a sua vida de um modo independente de Deus. Saul fez a sua própria escolha, reinou indiferente dos conceitos divinos. E o escritor de Samuel deixa claro as atitudes de Saul e as atitudes de Davi, querendo dizer assim, olha, se eu tivesse escolhido para vocês, seria Davi. Como vocês quiseram, eu escolhi Saul para mostrar para vocês que quando a vontade humana prevalece, é desastre nacional. E assim foi. Saul organizou, Saul exigiu do povo. E é interessante, você precisa ler em casa, nós não temos tempo para isso, o comentador até nem fez menção a isso, mas como Samuel alerta o povo, dizendo assim, olha, povo, Deus mandou dar um rei, vocês querem mesmo? Queremos. Pois esse rei, vocês vão trabalhar para ele. Os jovens de vocês vão servir como soldados do exército dele e muitos vão morrer. Vocês querem? Queremos. As filhas de vocês, virgens, donzelas, se o rei quiser arregimentar para ele, para ser esposa dele, ele vai levar. Vocês querem? Queremos. Olha, esse rei vai cobrar impostos de vocês, vão ter que pagar caro por isso. Vocês querem? Queremos. Samuel alerta o povo de tudo, de coisas que o rei poderia fazer, e ainda assim ele disse, nós queremos. Quando o povo está obstinado a desobedecer a Deus, é a coisa mais terrível, termina em tragédia complicada. Como é que Samuel unge? Aí eu preciso fazer essa rápida colocação, é mais teológica do que instrutiva também. Irmãos, existe um único caso da Bíblia, no Novo Testamento, que prevê unção com óleo. Qual é? Unção dos enfermos. Tiago vai dizer assim, há enfermo entre vocês, chame os presbíteros da igreja e unjam com óleo. E a oração da fé, não é nem o óleo que unge, que cura, é a oração da fé. Mas é o único caso. Para unção de ministros, separação de obreiros, não é unção, é imposição de mãos. Paulo escreve a Timóteo dizendo, não imponha a vossa mão precipitadamente sobre neófitos. Está dizendo assim, não escolha líderes rapidamente, na pressa, principalmente aqueles novos na fé, porque pode trazer problema. Então ele está orientando. Então a orientação de separação de obreiros para ministério é imposição de mãos. Mas é com Samuel que esta prática é acaba ganhando notabilidade no Antigo Testamento. Passa-se a ungir com óleo os reis. Ele pega Saul, derrama óleo sobre a cabeça dele, é uma representação de que a liderança e o Espírito de Deus estava sobre ele, de modo que agora Saul, ele beija Saul para dar um sinal de aceitação, descreve uma série de acontecimentos que se passariam com Saul, de modo que finaliza com Saul profetizando, uma demonstração clara de que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E Samuel ainda alerta, Deus fará de ti um novo homem. Deus tratou Saul para mudar o coração dele, transformar ele em uma outra pessoa, tratar o coração dele para ele ser uma outra pessoa em Cristo. Ele dá esses 3 sinais, no verso tópico 3 já do tópico 2. Isso. Oi. Eu fiquei na dúvida, eu não lembro se eu li, mas Saul era filho de quem? Saul era filho de Quis, da tribo de Benjamim, era um benjamita. Não tinha nenhuma notoriedade em Israel, era um homem qualquer, assim, não tinha uma descrição de uma tribo importante, ou de um... Então, tal que Benjamim era uma das tribos pouco significativas, contrário, por exemplo, de Davi, que aí já tem os pré-requisitos, inclusive para o nome de Cristo, né? Para que Jesus seja chamado leão da tribo de Judá, e de Davi sai aquele que o cetro não se separará da sua mão. Então Davi era da tribo de Judá, Saul da tribo de Benjamim. Mas é interessante ainda ressaltar que Judá e Benjamim, com a separação lá depois de Salomão, é as tribos que ficam juntas e formam o reino de Judá, ou o reino do sul, com capital em Jerusalém. Muito bem, então Samuel dá 3 sinais após a unção de Saul: que ele encontraria as jumentas perdidas do seu pai, que ele encontraria uns homens, né, com 3 cabritos, 3 bolos e um odre de vinho, e ele seria capacitado para profetizar.
O comentador é feliz quando ele faz as seguintes colocações. O primeiro sinal representaria o trabalho do rei. O rei teria que trabalhar, ia lidar exatamente com um povo trabalhoso, né? Um povo que estava mais para jumentos desobedientes do que para ovelhas para serem apacentadas. O segundo apontava para o sustento divino. Era Deus que ia sustentar aquele reino, aquela monarquia. Era Deus que estava no controle de todas as coisas. Deus ia prover pão, ia prover rebanhos, ia prover vinho, que eram representações de prosperidade naquela época, tendo em vista que o povo de Israel era primariamente agrícola. Então eles trabalhavam com criações e com produção a partir da agricultura, né? Não eram industrializados, até porque a época não permitia. E o terceiro, o rei reinaria sobre o Espírito de Deus. Então Deus tinha desejo de ocupar o coração de Saul e reinar através dele, tá? Então o que acontece? Aí aqui o comentador também faz uma aplicação interessante. Nós, obreiros, né, quando somos chamados ao ministério do Senhor, nós somos chamados para o trabalho, para desenvolver a nossa vocação ministerial, aquilo que Deus nos confiou. Então Deus chama eles exatamente para isso. E o rei que o povo escolheu, é o último ponto. Já estou encerrando. Aqui nós temos o seguinte: uma escolha totalmente pautada na aparência. O texto bíblico vai dizer que Saul era um homem belíssimo, que dos ombros para cima ele se destacava. Então a intenção que a impressão que a gente tem que era um homem muito alto, muito farrudo, aquele homenzão que, tipo assim, todo mundo olhar e dizer: esse aqui é um grande líder, olha a postura desse homem. Imagina um homem muito robusto, muito apresentável, de modo que o povo ficou impressionado. Então aqui nós vemos um contraste entre a beleza exterior e um coração rendido a Deus. O comentador faz questão de ressaltar a beleza física de Saul e os seus desvios, e ressaltar às vezes até a pequenez de Davi, mas o seu coração. Então há um contraste espiritual ali muito sério, porque às vezes nós nos baseamos pela experiência ou pela aparência externa. Não foi diferente com Samuel quando foi escolher o rei Davi para ungí-lo. Ele olhou para os primeiros filhos de Davi e disse: não, com certeza é esse, um capitão do exército, um homem forte, parrudo, certamente é esse. E aí Deus o alerta dizendo assim: olha, Samuel, eu não vejo como o homem vê. É por isso que é bom servir a generoso, porque não tem a ver com beleza física, não tem a ver com desenvoltura, não tem a ver com poder de fala com o homem. Deus pega as coisas pequenas, loucas, vides, às vezes que ninguém valoriza, e despreza aquelas coisas zonas maravilhosas que todo mundo aprovaria. Essa é a maravilhosa graça de saber como nós servimos a Deus. Às vezes mesmo os pequenos, mesmo os frágeis, somos por eles amados. Então Deus vê além das aparências humanas. Os direitos do rei, eu já até mencionei isso. Olha o que Samuel alerta o povo, dizendo para eles o seguinte: ó, o rei teria os seguintes privilégios: poder sobre toda a nação. O povo teria que enviar seus filhos para servir o rei na guerra. O trabalho no campo, a cozinha real, todo era o povo que ia desempenhar. Ou seja, ia trabalhar de graça para o rei, cozinhar de graça para o rei e guardar o rei de graça. Vocês não querem um rei? Vocês vão ter um rei reinando sobre vocês. E todo esse serviço, gratuitamente, vocês farão para ele. Vão trabalhar para ele, para servir o rei de vocês. É impressionante, e aqui nós temos um contraste. Aquilo que o povo não fez por Deus sobre a liderança de Samuel, agora eles teriam que fazer por um rei humano que eles mesmos escolheram. O fato é que ainda teria impostos, confiscos de escravos, produção de perfumes, cobrança de dízimo da produção, ou seja, aquilo que eles produzissem ainda era o rei poderia decretar, tomar terras, fazer o que bem lhe parecer, porque era o rei. Quando Samuel alerta o povo disso tudo e pergunta: vocês querem? O povo responde: nós queremos. Essa exigência era baseada no padrão das vizinhanças. O povo tinha olhado a vizinhança, tinha achado aquilo bonito
e escolheram aquela forma de governo para as suas vidas. O novo sistema político no aspecto teológico, e com isso a gente encerra. Deus sempre cuidou de Israel. Foi Deus que escolheu as lideranças, foi Deus que exortou o povo ao arrependimento, para que se voltasse para Deus. Foi Deus que orientou o povo a caminhar com Ele. E aí, Deus escolheu esse povo e não se afastaria desse povo. Ele, apesar de ter permitido Saul como rei, ele também já tinha preparado um rei segundo o seu coração. Deus já tinha se precavido e preparado uma nova liderança. Essa liderança agora seria Davi. Então, nesse modelo, a liderança seria centrada na pessoa do rei. Então, o que mudou? Agora já não era o sacerdote e o profeta que julgava o povo, era o rei que julgava o povo. Então, perdeu-se características da teocracia, Deus julgando, um profeta sob a orientação de Deus julgando e orientando o povo. O povo preferiu e incorreu nos seus erros. Eu quero encerrar a aula de hoje usando uma frase do grande teólogo Warren e Webster. Ele diz o seguinte: a nação, ao escolher Saul, rejeitou o pai, rejeitou Deus. O povo de Israel, ao escolher Barrabás, rejeitou o filho. E o povo, ao escolher os seus próprios líderes, à sua maneira, líderes que falam que o povo gosta de ouvir, rejeitaram o Espírito Santo. Com a introdução da monarquia em Israel, nós aprendemos a não sermos precipitados nas nossas escolhas e decisões. Às vezes o não de Deus é exatamente o que nós precisamos para as nossas vidas. Concluo dizendo: Deus é Senhor da história, a sua vontade sempre é a mais perfeita e agradável. Como cristãos devemos buscar as bênçãos de Deus, desde que esteja na sua vontade. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 12, no capítulo 12, versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão e misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Aí o verso 2 ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que ele está dizendo é: quando eu apresento o meu corpo, a minha vida a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, quando Deus se agrada de mim e o Espírito dele está sobre a minha vida, a minha mente não se conforma com o mundo. Você sabe o que é se conformar? Você já fez bolo? A irmã é da autoridade aqui. O formato, quem dita o formato do bolo não é a forma, irmã Elda. Você quer quadrado? Forma quadrada. Quer redonda? Forma redonda. De modo que o apóstolo Paulo está dizendo assim: não entre na forma do mundo, mas transforme a sua mente. Como? Renovando o seu entendimento. Porque se você assim fizer e assim proceder, você vai conhecer a vontade perfeita de Deus. E assim que nós concluímos a aula de hoje, dizendo para você: tenha paciência. Deus soberano continua sentado no trono. Fiquemos de pé. Você que nos acompanhou pelas redes sociais, nós agradecemos. Você nos acompanhou até aqui. Esse áudio será disponibilizado no Facebook e também nos nossos podcasts. Você pode assistir através dos agregadores do podcast. Para quem não conhece o podcast, são áudios que você escuta enquanto trabalha, corre, vai numa academia. Você pode ser instruído pela palavra de Deus. Às vezes você não quer ouvir um pregador que você não conheça, escute a gente, as nossas aulas estão. Você pode usar o Spotify, o Deezer, são agregadores gratuitos. Qualquer pessoa que tem um smartphone pode ir lá na loja de aplicativos e baixar o aplicativo. E quando você vai correr, fazer bolo, andar, você pode botar um fonezinho de ouvido. Caminhando, academia, você vai escutando uma mensagem instrutiva da parte de Deus, revendo isso que nós falamos aqui.
Todas as pregações dos cultos da família, as escolas bíblicas dominicais estão disponibilizadas na forma de podcast, que é o áudio. Você pode inclusive navegar nas redes sociais, quando você está olhando o Instagram, Facebook, você pode estar ouvindo uma mensagem, porque ele fica rodando em segundo plano. Então, escute, eu vou disponibilizar no grupo da igreja, entre lá, baixe, fique à vontade, nos ajude a divulgar boa teologia na internet. Amém? Deus em Cristo nos abençoe.